Olá, meninos, saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa na medida possível e vamos seguindo aí nossa vida, tá? Já deve ser a minha terceira ou quarta tentativa de gravar essa aula. Esse negócio é muito difícil, mas vamos dar um jeito, ok? Qual que é a minha ideia? Resolvi gravar essas aulinhas porque, principalmente a química orgânica, eu acho que ela é uma matéria muito visual. Então, só pelas apostilas, né, por texto, acho que fica mais difícil a gente compreender tudo que a gente precisa compreender aí sobre o carbono, tá? Porque a gente tem muita coisa espacial mesmo para analisar, certo? Então eu vou tentar, na medida do possível, gravar aulas. Vou tentar não gravar aulas muito longas, mas vocês sabem que eu falo demais, talvez não aconteça sempre, fique um pouquinho mais longo, mas vamos ver o que vai dar. Vou subir essas aulas no YouTube, só que elas não vão ficar disponíveis, assim, eu vou colocar o link no Google Classroom, então de lá vocês vão conseguir chegar nas aulas. E o que mais? Vai ser vida real total aqui. Não vou editar, que sair é isso mesmo. Que vai ser esse mesmo? Vai ser que nem na sala de aula. Vou engasgar, vou embolar a palavra e é isso aí. O cachorro vai latir, que vocês sabem que eu tenho 50 mil cachorros aqui em casa, ok? Então vamos começar. Bom, nessa primeira semana do PET, então o material ele abordou geometria molecular. A geometria molecular como um todo. Resolvi gravar essa aula para falar um pouquinho mais sobre a geometria do carbono, olhar um pouquinho mais para essa geometria, porque é importante que vocês compreendam a questão da geometria, como o que é essa geometria do carbono, a disposição dos átomos, dos elétrons e tudo mais, para que a gente dê prosseguimento aí na nossa química orgânica, ok? Então, hoje a gente, nessa primeira videoaula, a gente vai revisar a geometria do carbono, vamos falar de uma classificação, de uma outra classificação para o carbono, além da geometria, certo? Então, vamos lá. Como eu já estou na minha, sei lá qual tentativa, meu código já está meio escrito e eu vou aproveitar, ok? Então, como a gente já falou lá no início do ano, a gente vai estudar a química orgânica no terceiro ano, por quê? A química orgânica é o ramo da química que fala sobre o carbono, ela faz o estudo do carbono. E por que falar do carbono? O carbono forma cadeias. Então, o que é uma cadeia carbônica? São átomos de carbono ligados em sequência. Então, a gente não tem nenhuma cadeia montadinha. Eu vou pegar essa aqui que tá simplesinha. Então, isso aqui, por exemplo, cadeia carbônica. Esse aqui é um modelinho que a gente vai falar mais dele daqui a pouco, ok? Então, o carbono, ele é especial porque a gente tem desde uma cadeia com um único carboninho até cadeia, sei lá, 200 carbonos. Então, uma cadeia bem grandona comparada, por exemplo, à molécula de água, que é uma molécula só com 3 átomos, tá? Então, a gente está tratando de compostos que são, né, enfim, têm propriedades muito características, muito específicas em função dessa propriedade tão especial que o carbono tem de formar cadeias. Então, a gente tem que começar falando sobre o carbono. Então, sobre o carbono, de início, a gente vai comentar o quê? O carbono, ele está na família 14 da tabela periódica, portanto, a gente sabe que ele tem 4 elétrons de valência. E, com estes 4 elétrons de valência, o carbono faz 4 compartilhamentos. Esses compartilhamentos configuram ligações covalentes, que podem ser simples, duplas ou triplas. Então, as combinações desses tipos de ligações que determinam a geometria do carbono, de forma bem simplificada, tá? Não é isso, né? Enfim, bem simplificado, vamos pensar assim. Então, como que são essas combinações para esse átomo de carbono? Por exemplo, a gente pode ter o átomo de carbono fazendo 4 ligações simples, 4 ligações covalentes simples ou 4 ligações simples covalentes, enfim, 4 ligações simples. O que significa uma ligação simples? A gente viu lá no primeiro ano que uma ligação simples, por exemplo, de um carbono com o outro, significa que esses dois átomos estão compartilhando um parzinho de elétrons. E aí a gente dava uma circulada aqui só para lembrar, né, que esse compartilhamento estava acontecendo. Nós vimos também que a ligação dupla ela acontece quando há compartilhamento de 2 pares de elétrons. Vou colocar mais um carboninho aqui só para a gente fechar melhor a ideia. Então, a gente tem um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui. E a gente tem a ligação tripla quando a gente tem um compartilhamento de 3 pares, que aí seguindo a lógica da coisa, 3 pares.
Então, um parzinho aqui, outro parzinho aqui, outro parzinho aqui. E a gente viu também que essa coisa de circular, ela tá em desuso, tá? Tô circulando aqui pra gente relembrar nossos tempos lá de primeiro ano. Mas não precisa, não é obrigatório ficar circulando isso aqui, não. Vimos também que não como vamos dizer, não é uma coisa simples, é uma coisa fácil, agradável, toda hora ficar desenhando bolinha. Então, um jeito que a gente tem de sair dessa representação de bolinhas, que é a representação de Lewis, para uma representação mais simples, que é estrutural, é substituir cada parzinho de elétron compartilhado por um traço. Então, aqui no caso, eu representei apenas um compartilhamento, então eu vou ter o quê? Carbono, tracinho, carbono. Nessa aqui, fizemos o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, eu vou ter carbono, um tracinho para esse compartilhamento, mais um tracinho para esse outro compartilhamento. E aí, coloco meu átomo de carbono de novo. Para esse aqui, vamos seguir a mesma lógica. Carbono, então eu tenho 3 pares. Então, eu vou ter 3 traços. Quase um trava-línguas. Então, carbono, 3 tracinhos, carbono de novo, ok? Então, já revisamos aqui ligação covalente, nossa senhora, tudo que a gente precisava. Então, vamos combinar essas ligações que o carbono faz, simples, dupla e tripla, para a gente compreender as geometrias. Essa que é a nossa lógica, ok? Deixa eu apagar aqui, refazer minha belíssima tabela. Vocês veem que nem em casa eu uso régua, né? Eu podia ter usado régua? Podia. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos pensar como que o carbono vai fazer as suas 4 ligações covalentes simples. O que vai acontecer? A gente tem que o tempo todo lembrar aqui que a gente está tratando de cargas. Quais cargas? Elétricas, negativas, que são os elétrons. Então, já que os elétrons que estabelecem essas ligações químicas, nós não podemos esquecer que um elétron negativo repele outro elétron negativo. Porque isso vai determinar a forma como esses elétrons vão se dispor no espaço. Que espaço é esse? O entorno do átomo de carbono, que é a eletrosfera. Tá? Então, a gente está assumindo o modelo de Bohr, não se esqueçam disso. Então, a gente tem uma região central, núcleo positivo, e tem a eletrosfera, onde estão os elétrons em torno desse núcleo central. Então, aqui, voltando lá no nosso modelinho, a gente tem, primeiro, legenda para o modelinho. Bolinha preta, lembrem-se disso. Bolinha preta representa o átomo de carbono sempre, então é a cor padrão para a representação do carbono. Bolinha branca representa hidrogênio. Os outros átomos que aparecerem, eu vou apresentando para vocês as cores. Essas hastezinhas estão representando as ligações químicas, ok? Uma hastezinha, que nem lá no desenho, uma hastezinha representa a ligação simples. Então, eu tenho uma ligação simples aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Como a gente viu, o carbono é tetravalente. Então, aqui a gente tem a representação de 4 ligações simples. Beleza, e aí? O que a gente tem que observar nesse modelinho? Vejam que essas 4 cargas, elas estão então dispostas em torno aqui do meu átomo central, que é o carbono. Elas poderiam estar dispostas de qualquer forma, de qualquer jeito que a gente bem entendesse representá-las? Não. Por quê? Tenho carga negativa. Carga negativa, estou apontando errado. Carga negativa, não esqueçam que aqui a gente tem um parzinho de elétrons, então carga negativa repele carga negativa. Esses 2 parzinhos de elétrons, eles poderiam estar aqui de forma perpendicular? Deixa eu pegar uma régua aqui. Nossa, o tamanho da minha régua. Poderia estar aqui, ó, perpendicular? Poderia? Não, por quê? Se estivesse aqui perpendicular, ou seja, se essa ligação subisse aqui um pouquinho, esses 2 pares de elétrons, eles estariam mais próximos. Quanto mais próximos eles estiverem entre si, maior a repulsão entre eles. Então, a lógica é que esses pares, eles se organizam no espaço o mais distante possível, para que a repulsão diminua, consequentemente, a energia desse sistema como um todo diminua e a gente tenha uma maior estabilidade, ok? Como que eu vou desenhar isso aqui no meu papel? A gente vai desenhar isso aqui que a gente está enxergando, ó. O que a gente está enxergando? Ó? Vou colocar minha mão aqui, ó.
Esses dois átomos de hidrogênio aqui, essas duas ligações, elas estão apoiadas sobre a minha mão, certo? Então, esses dois eu vou desenhar no mesmo plano. Então, eu vou considerar que a minha mão é o plano. Então, esse plano eu vou levar para o quadro. Então, eu tenho aqui o átomo de carbono. Pequenininho, né? Nossa, gente, pra vocês, esse quadro mancha, que é uma beleza. Mas tá bom. Então, temos aqui o átomo de carbono, tracinho, que é a minha ligação simples, que tá aqui. Átomo de hidrogênio. Aqui eu vou representar a molequinha mesmo, tá? Na apostila de vocês estão só os tracinhos. Aqui eu vou colocar a molequinha como um todo. Aqui no mesmo plano, então, a gente tem mais um tracinho que tá aqui para baixo. Por que ele tem que ficar assim para baixo? Lembrando, não posso colocar ele aqui retinho, perpendicular. Por quê? Se eu coloco perpendicular, eu tenho um ângulo de 90 graus, não é estável. Então, eu preciso ter este ângulo maior, que é um ângulo de 109,5 graus. Precisa decorar isso? Não, só pra gente saber que existe esse ângulo maior, ok? E esse ângulo de 109, ele está aqui presente entre todas as ligações. Então, todas elas estão à mesma distância umas das outras. Desenhamos isso aqui. Agora, a gente vai desenhar essa ligação que está para fora do meu plano, ó. Então, ela está saindo da minha mão. E vamos desenhar essa ligação que está entrando no plano. Então, o nosso desafio maior é desenhar essas duas. Como que eu desenho essa ligação que está saindo do plano? A gente pode fazer de duas formas. Vamos começar pela mais simples. Simplesmente eu vou fazer o quê? Desenhar um tracinho meio torto. Então, nesse tracinho aqui, eu não vou me preocupar em desenhar o ângulo exato aqui, porque da forma como a gente está enxergando e desenhando, eu não tenho um ângulo de 109, tá? Porque é uma representação tridimensional. E eu nunca conseguiria fazer isso também, que você sabe minha capacidade de desenho como é que é boa. E esse outro que tá entrando no plano, ó. Então, o que tá saindo e o que tá entrando. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos jogar ele aqui para trás, meio tortinho. E aí, o outro hidrogênio. Essa é a primeira forma. Vamos usar muito essa forma, mas também existe uma outra forma de representação que é a seguinte. Desenho quem está no plano, então esses dois átomos aqui, essas duas ligações estão no plano, que nem ele está ali na outra. E aí, para essa ligação que está saindo do plano, que é essa aqui, a gente vai desenhar o que a gente chama de cunha. O que é uma cunha? A gente vai seguir mais ou menos a mesma ideia de desenhar assim tortinho, só que a gente vai desenhar, a cunha é um triângulo coloridinho. Esse triângulo coloridinho, que é a cunha cheia, por padrão, significa que eu estou desenhando uma ligação que está saindo do plano, ok? E para desenhar a ligação que está entrando no plano, ó, que está para trás, eu vou usar uma cunha também, só que é uma cunha tracejada. Então, a gente faz uns tracinhos. A ideia é que forma um triângulo também, enfim, tracinhos. E aí, vou colocar meu outro hidrogênio ali também, ok? Representamos. Ah, vamos pensar aqui. É errado se eu desenhar desse jeito assim, tudo retinho, assumindo lá o meu ângulo de 90 graus? É errado? É errado porque a gente sabe que esses ângulos não são de 90 graus. Mas a gente nunca vai usar isso aqui? Vai, a gente vai usar. Por quê? É mais fácil. É mais fácil desenhar assim do que assim. Então, acaba sendo aceitável utilizar essa representação aqui também. Mas a gente tem que conhecer, tem que saber interpretar, ler essas duas outras aqui também, ok? O que isso tem a ver com geometria? Vou pegar um outro modelo que vai ficar mais fácil de enxergar. Daqui a pouco voltamos no de bolinhas. Aqui a gente tem um outro modelo que ele foca um pouquinho mais nas ligações. Então, a região central aqui está representando o átomo de carbono, tá? Se vocês observarem, ó, acho que vou ficar na frente para tampar o quadro. Tô muito blogueira. Observando assim, a gente vê que se você unir essas três pontinhas aqui, você vai ter um triângulo. Se você girar, você vai ter um triângulo. Se você girar novamente, um triângulo. Se eu girar assim, outro triângulo. O que a gente vê então? A gente tem aqui, ó, 4 triângulos. O que é uma forma geométrica? Então, a gente tem uma coisa, um sólido geométrico
com 4 faces triangulares iguais. O que é isso? Um tetraedro. Então, imaginem aí na mente de vocês, usem bastante abstração, que eu não tenho muita essa abstração, não. Se a gente fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, a gente pode pensar em uma pirâmide de base triangular, né, em que esses triângulos são triângulos equiláteros, ou simplesmente é um tetraedro. É isso, ok? Perguntem a Núbia. A Núbia manja aí da geometria. Então, como isso aqui espacialmente forma um tetraedro, a gente fala que essa geometria é tetraédrica. E a gente classifica esse carbono quanto à sua geometria como um carbono tetraédrico, certo? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nossa, falando muito. Vamos para a próxima. A próxima combinação aí de ligações que a gente tem o carbono fazendo 2 ligações covalentes simples e uma ligação dupla. Quando isso acontece? Quando a gente tem uma coisinha desse tipo aqui. Nossa, muito blogueira eu, assim. Então, o que a gente tem? De novo, temos aqui nosso carboninho, temos hidrogênios. Então, onde estão as ligações simples? Aqui. E aqui, ó, esse modelinho representa a ligação dupla dessa forma. A gente tem meio que um anelzinho, certo? Então, seu olho de frente tá assim, assim e tal. Então, aqui eu tenho um carbono fazendo 2 ligações simples, uma dupla. Do lado de cá, a mesma coisa. Um carbono, 2 simples e 2 duplas. Como que eu levo isso para o desenho? Esse aqui é bem mais fácil de levar para o papel. Como é bem mais fácil de levar? Então, o que nós vamos fazer? Vou desenhar meio que de lado. Bem deitadinho. Vou desenhar assim, ó. Então, eu vou colocar meu carbono, as 2 ligações simples, ok? Então, ó, uma tá para cima, a outra tá para baixo. A ligação dupla, a gente representa ela desse jeito? Não, aqui é uma representação física aqui do meu modelinho. Como que a gente representa a ligação dupla? 2 tracinhos. Então, faço os 2 tracinhos, vou pro lado de cá, ó. Carbono de novo, ligação para cima, ligação para baixo. Aí, nós vamos observar o quê? Uma coisa interessante, importante aqui. Aqui a gente tem um ângulo de 109. Aqui esse ângulo também será de 109? Não. No caso da ligação, dessa combinação, né? Ligação dupla e 2 simples, a gente tem um ângulo de 120 graus, tá? Então, e esse ângulo de 120 graus que garante a estabilidade aqui da nossa molécula. E aí, em termos de geometria, como é que eu vou sair daqui e chegar lá e nem enxergar alguma coisa relacionada à geometria? Nosso esforço aqui vai ser de enxergar o seguinte, ó. Se eu unir esse hidrogênio aqui no centro, unir aqui também e fechar aqui com o super reto, o que eu tenho? Deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergarem. Vou fazer pontilhado, não. Sou míope, não tô em dúvida se tá dando pra enxergar. Vou puxar aqui. Gente de Deus, só. Minhas linhas sempre retas. Fechei. O que a gente tem ali? Um triângulo. Como a gente tem a formação de um triângulo aqui, então eu tô considerando cada carbono isoladamente, tá? Então eu tenho um triângulo para esse aqui se eu fizer eu vou ter a mesma coisa, mas aqui poderia ser um outro átomo qualquer, não necessariamente seria o carbono. Então eu vou analisar só aquele ali, ó. Como a gente tem a formação aqui de um triângulo, a gente fala que essa geometria, ela é uma geometria trigonal. Trigonal plana. Porque é um triângulo que está no plano. Então, se eu apoio aqui, todos os 3 átomos aqui que formam esse triângulo estão no plano, certo? Ó, meus 3 átomos no mesmo plano. Beleza? Essa é mais fácil. A mais difícil de enxergar é tetraédrica. As outras são tranquilas. Próxima combinação aí. Nós temos uma ligação covalente tripla acontecendo e uma ligação covalente simples. Vejam que nos 3 casos aqui que vimos até agora,
nós estamos fechando 4 compartilhamentos desse átomo de carbono, ok? Não confundam a quantidade de compartilhamentos feitos com o tipo de ligação. Uma ligação dupla, ela é feita por 2 compartilhamentos, ok? E aí, vamos para a ligação tripla. O que a gente tem aqui agora? Modelinho. Apoiar aqui. Tá focando, menina? Poderia não fazer a piadinha do tá focando. O que a gente tem? Sou muito engraçada. Átomo de carbono, ligação simples, átomo de hidrogênio, ok? Retinho, retinho aqui. Do lado de cá, a gente tem, ó, vou girar para vocês verem, ó. A gente tem 3 hastezinhas, elas estão tortinhas aqui por uma questão física de conseguir ligar esta bolinha a esta outra bolinha, ok? Estas 3 hastezinhas aqui, elas representam a ligação tripla. Posso segurar assim também, fica melhor, que não tá aparecendo nada ali atrás. Então, como que eu vou desenhar isso aqui? Vai ser a mais fácil de desenhar. Vou desenhar a molécula deitadinha assim, ok? Então, o que eu tenho? Átomo de hidrogênio, ligação simples, átomo de carbono. Então, vamos lá. Hidrogênio, ligação simples, carbono. Entre um carbono e outro, eu tenho o quê? Ligação tripla. Ligação tripla, 3 tracinhos. Desenhei a tripla, acabou? Acabou a representação para esse carbono, mas já que estou desenhando a molécula inteira, vamos terminar, ó. Mais um carbono, ligação simples e hidrogênio. Carbono, simples e hidrogênio. Pronto, desenhei isso que está aqui no meu modelinho. Fácil, fácil. Vejam que aqui nesse caso eu não tenho nenhuma necessidade de desenhar cunhas, porque a molécula ela está toda no plano, ó. Todos os átomos estão apoiados no mesmo plano. Aproveitando essa imagem aqui, vamos pensar qual que é a geometria dessa molécula. Olhando para isso aqui, eu consigo colocar alguma linha unindo, né, esses átomos, pensando em arestas mesmo. Eu consigo colocar alguma aresta unindo esses pontos aí para formar um triângulo, um quadrado, qualquer coisa? Não. O que eu tenho aqui? Eu tenho átomos em uma sequência, eu tenho uma linha. Então, a ideia de uma linha, tá, gente? Então, essa ideia de uma linha puxa o nome dessa geometria, que é a geometria linear. Tá formando uma linha. Ok? A geometria linear, ela tem um outro nome que, assim, nunca aparece, raro aparecer, mas vai que, né? Esse outro nome é digonal. Então, digonal, não é diagonal, digonal. Então, é linear ou digonal. E aí, a gente tem uma outra possibilidade para as combinações do carbono, que é quando ele estabelece 2 ligações covalentes. Oh, vocês acreditam que eu não fiz 2 ligações duplas covalentes? Não fiz o modelo. Pera aí, esqueci de fazer. Vou fazer agora. Como que eu pude esquecer do coitado? Vou pegar mais uma bolinha aqui. Essa aqui eu vou até... Não, deixa eu fazer ela mais completinha. Ia fazer uma molécula mais inteirona, não, mas enfim. Fiz uma coisa aleatória aqui, só pra gente enxergar mesmo a questão das ligações, ok? Não tô preocupando se existe, não existe, o composto não. O que eu tenho aqui, ó? Vou tampar aqui, melhor pra vocês verem, ó. Tenho aqui meu átomo de carbono central, então esse aqui é o meu átomo de interesse no momento. Eu tô focando nele para avaliar a geometria dele. Depois a gente avalia a geometria desses outros 2, ok? Então, aqui, este átomo central, ele está fazendo uma ligação dupla para o lado de cá, certo? 2 compartilhamentos, uma ligação dupla. E do lado de cá, vou virar para facilitar vocês verem, tenho 2 compartilhamentos, outra ligação dupla. Então, este átomo central, que eu estou segurando aqui a bolinha, ele está fazendo 2 ligações duplas, tá? Se a gente reparar, observar, com relação a este carbono, ó, esse e esse, então esses 3 carbonos aqui, eles estão numa mesma linha, eles estão em sequência. Tem como eu formar um triângulo, né? Não.
Então, eu digo que este carbono central, ele tem geometria linear. Já puxei a geometria da representação. A geometria dele é linear da mesma forma que a geometria do carbono que faz tripla. Então, já vamos botar aqui, ó, linear ou diagonal do mesmo jeito, tá? Não vou escrever diagonal de novo não, mas é diagonal também. Vamos desenhar isso aqui? Vamos. Vou começar pelo carbono central, que é o nosso interesse aqui, ok? Carbono central, ligação dupla para lá, ligação dupla para cá. Pronto. E aí, e o carboninho? E aí, como eu falei, vamos pensar na geometria. Ó, minha ligação se rompendo. Oh, meu Deus. Peraí. Vamos pensar na geometria desse carbono de cá e desse de cá. Posso falar que esse carbono aqui também tem geometria linear? Posso? Não. Por quê? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla e duas simples. Quando eu tenho um carbono nessa situação, qual é o tipo de geometria dele? Trigonal plana. Uma dupla, duas simples, trigonal plana. E o carbono de cá? Mesma coisa, uma dupla, duas simples. Ah, mas então a geometria está errada, não é linear. Não, a gente tem que entender que quando a gente está avaliando a geometria, a gente está avaliando a geometria do carbono, não é da molécula como um todo. Eu não estou falando que essa molécula inteira tem geometria linear ou que ela inteira tem trigonal plana e blá blá blá. Eu estou falando cada carbono. Então, nesse caso, eu tenho um carbono aqui, geometria trigonal plana, um carbono linear, outro carbono trigonal plana. Poderia ter uma molécula grandona com as quatro possibilidades aqui de combinações? Poderia, sem problema algum, tá? Então, tem que ficar bem claro, a geometria é do carbono, não é da molécula. Diferentemente do que lá no o PET aborda, o PET foi abordando mais a geometria da molécula. Então, vocês viram lá que tem molécula que é angular, que é piramidal e não sei o que. Então, no nosso caso aqui, a gente está olhando cada carbono individualmente, beleza? Próxima coisa. Não, acho que eu vou parar aqui esse vídeo. Não, vou parar não. Vou fazer aí, que aí o outro vídeo ficou muito curto. Vou apagar aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer é falar, agora é mais rapidinho. A gente vai falar da classificação do carbono relacionada ao número de átomos de carbono que estão ligados a este carbono que eu estou analisando. O que significa isso? Vou desenhar uma molécula aleatória grandona aqui, tá? De novo, sem me preocupar se existe ou não. Vou só rabiscar átomos aqui de carbono. Por exemplo, eu posso ter átomos de carbono, seguindo essa sequência aqui. Vou colocar mais 2 carboninhos aqui pra gente pensar no que tá acontecendo. Pronto, essa é a nossa molécula aí de análise. Vejam que cada carbono, a gente viu que eles têm que fazer 4 compartilhamentos. Aqui, só para não encher o desenho agora, eu não vou desenhar os outros átomos que estão faltando para completar todos os compartilhamentos que o carbono tem que fazer. Quem seriam esses átomos aqui? Poderia ser hidrogênio, oxigênio, depende da molécula, ok? Mas, porque o nosso foco de interesse agora é carbono ligado a carbono. Os outros aí átomos não nos interessam no momento, certo? Então, vamos lá. Como que eu faço essa classificação do carbono? Então, classificação. Como que vai ser? A gente vai avaliar o carbono. Então, de novo, vamos avaliar o carbono individualmente. Cada carbono individualmente. Vou avaliar o carbono e o entorno dele. Vou olhar se no entorno dele eu tenho outros átomos de carbono e quantos são esses outros átomos de carbono. Como que eu vou fazer isso? Vou começar por esse aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho ligados neste carbono? Eu tenho 1. Então, ligado diretamente. Então, eu tenho este átomo de carbono ligado neste átomo de carbono. Como este átomo aqui de carbono está ligado diretamente a apenas um outro átomo de carbono, a gente fala que esse carbono
é um carbono primário. Eu vou puxando a classificaçãozinha aqui para o lado. Carbono primário. No caso do carbono primário, ele está ligado a, no máximo, um carbono, ok? Gente, eu sou desorganizada, dá para gravar quadro e coisa. Nossa Senhora, enfim. Então, vamos procurar outros carbonos primários que a gente tem aqui na nossa molécula. Por quê? Em uma molécula eu posso ter trocentos carbonos primários, enfim, vai depender da molécula. Então, onde mais eu tenho carbono primário? Onde mais eu tenho carbono ligado a, no máximo, um átomo de carbono? Aqui, esse átomo que está na sequência, ele está ligado a quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3. Então, esse átomo de carbono é um átomo primário? Não. Vamos olhar aqui o próximo. Esse está ligado a quantos? 1, 2. Então, ele é primário? Não. Esse está ligado a quantos? 1, 2, 3, 4. É primário? Não. Então, vamos pegar uma das pontinhas, que não passamos por eles ainda. Esse átomo aqui está ligado a quantos carbonos? 1. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui está ligado a quantos? 1 também. Então, ele também é primário. Esse aqui está ligado a apenas um carbono primário. E esse aqui está ligado a apenas um carbono primário. Pronto, já destacamos todos os nossos carbonos primários. E aí a gente viu, por exemplo, que esse átomo aqui está ligado a 2 átomos de carbono. Seguindo a lógica, se esse é primário, aquele ali é o quê? Secundário. Então, este átomo de carbono é um secundário. Seguindo a lógica mais uma vez, se esse está ligado a 2, é um secundário. Esse aqui que está ligado a 3 é um terciário. Eu já abandonei minha tabelinha aqui do canto, né? E esse átomo aqui que está faltando, continuando a nossa lógica aí, ele está ligado a 4 átomos de carbono. Então, ele é um carbono quaternário. Então, vamos lá, vamos registrar aqui. Tem na apostilinha que eu fiz para vocês, tá? Eu vou colocar aqui. Então, primário, no máximo, é um átomo de carbono. Secundário, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Vou colocar só um 2C. Terciário, este carbono que eu estou analisando, não esqueça, é o carbono que eu estou analisando. Então, o carbono que eu estou analisando, ele está ligado a 3 carbonos e quaternário, ele está ligado no máximo, não, está ligado a 4 carbonos. Existe um carbono quintenário? Sei lá, existe? Não. Por que não existe? O máximo de compartilhamentos que o carbono faz são o quê? O máximo que se liga, 4 outros átomos, 4 compartilhamentos. Então, eu não tenho como ter um carbono que seja quintenário ou mais que isso, ok? Dúvida que normalmente aparece. Eu posso ter um átomo de carbono fazendo ligação dupla e ele ser primário? Sei lá, posso? Vamos pensar. Como eu falei, a gente vai analisar os carbonos que estão ligados ao nosso carbono, certo? Se eu tenho uma molécula desse tipo aqui, a gente vai estudar quem é essa molécula e tudo mais depois. Então, se eu tenho uma molécula desse tipo, carbono, hidrogênios, oxigênio, puxando geometria. Isso aqui é uma geometria trigonal. Enxerguem aí o triângulo. Este carbono, pensando na nossa classificação aqui, será um carbono o quê? Ele está ligado a, no máximo, um carbono? Tá, ele está ligado a nenhum carbono, na verdade, né? Então, como ele não está ligado a nenhum carbono, e no máximo ele estaria, então, a 1, ele é chamado de primário. Ele está fazendo só ligações simples? Não, ele está fazendo a dupla ali, tá? Então, isso não impede que ele seja primário. Que mais? Mesma coisa vale para ligação tripla e tudo mais, tá? Então, o importante quando a gente for analisar se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário, é olhar o número de carbonos que a gente tem no entorno desse carbono, ok? Na apostilinha que eu fiz para vocês, é uma molécula grandona, tem trocentos carboninhos lá,
E aí os carbonos eles estão destacados quanto a essa classificação, se é primário, secundário e tudo mais, certo? Aí na apostilinha também tem exercícios sobre geometria e sobre essa classificação de primário e etc. Ok? Acho que é isso. Encerramos essa nossa primeira aula, que era para ter ficado curtíssima, já estamos aí com mais de meia hora. Dúvidas, vocês postem lá nos comentáriozinhos do Google Classroom e a gente vai conversando sobre isso. O próximo vídeo que eu vou fazer agora. Vou desligar, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, tá? Tudo igual. Vou fazer sobre cadeia harmônica, como representar a cadeia. Porque aqui a gente já começou a fazer uma representação de cadeia, mas a gente ainda não discutiu essa linguagem nova que está surgindo aqui. Então, não se desesperem por enquanto. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Beleza? Então, tchau para vocês. Até o próximo.